Saudações a todos. Olha, tenho estado a acompanhar nas redes sociais que duas figuras públicas têm estado, portanto, a degladiar-se por questões de direito à honra, à difamação, não é? Então, o que eu posso dizer é que nós temos três instrumentos jurídicos, resumidamente, três instrumentos jurídicos que compilam esta matéria, que é a Constituição da República, que dá o direito à honra, ao bom nome, por um lado, e também à liberdade de expressão, por outro lado. Está na Constituição. Mas, como vocês devem saber, as normas constitucionais podem ser contraditórias, mas elas continuam válidas quando aplicadas ao caso concreto. Significa que aí não há problema. Todos podem ter razão. Agora, nós temos as normas ordinárias, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal, que são as normas, são os instrumentos que regulam esta questão, portanto, da lei, da proteção do bom nome, da honra e da liberdade de expressão. Ora, o Código Penal, no seu artigo 233, determina que quem fala mal do outro, estamos a resumir, quem fala mal do outro, falando mal do outro é dizer algumas coisas que são ofensivas, que sejam verdade ou mentira, ok? Pode ter uma pena de 1 ano, mas também o Código de Processo Penal depois diz como é que vai esse processo. Depois vamos ao Código. Ok, o que eu quero explicar é o seguinte, é que eu, por acaso, até o meu tema de defesa de fim de curso, licenciatura, foi difamação por via da imprensa, portanto, acabei estudando um pouco mais esta matéria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu ouvi algumas opiniões que estão nas redes sociais, que não estão alguns outros advogados que deram a opinião. Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, primeiro, eu acho que ainda é cedo para dizer se alguém cometeu um crime. Dizer que alguém cometeu um crime, por quê? Porque as duas pessoas que estão ali são figuras públicas e as figuras públicas têm uma proteção menor do que as pessoas normais. Por exemplo, uma pessoa normal, vamos lá, porque o normal é uma pessoa que não é famosa. Se estiver eventualmente se tiver, por exemplo, uma amante, não é? E eu publicar isso nas redes sociais, isto é difamação, porque isto é a vida dele, não é? Se uma pessoa normal, uma pessoa ordinária, uma pessoa que não é famosa, portanto, não estiver a cuidar do filho, ou não dar a pensão, ou então for encontrado a urinar na rua, eu não posso pegar nisto e meter nas redes sociais, ou não posso estar a divulgar isso, ou se alguém fala mal, não posso divulgar, porque isto é uma coisa da intimidade da vida privada daquela pessoa. Mas, meus amigos, quando se trata de figuras públicas, a coisa muda de cenário, a coisa muda. As pessoas que estão envolvidas, neste caso, são figuras públicas. E as figuras públicas têm uma proteção menor. O âmbito daquilo que é a proteção jurídica é menor. Eles estão expostos. Eles têm que se comportar bem na vida pública e na vida privada. Se eu ouvir dizer que fulano de X, que é famoso, não paga a pensão da criança, isso não é crime desde que eu prove. Então significa que, para este efeito, nós temos que ir à linha B do Código Penal, no artigo 233, que diz assim, do número 2, perdão. O agente, portanto, diz assim, a conduta não é punível, significa que não é crime, quando B, o agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver tido fundamento sério para, de boa fé, reputar verdadeira. Tem que se olhar para a boa fé. Se é verdade aquilo que se disse, e se foi dito de boa fé, se foi dito de forma a alertar as pessoas de alguma coisa, isto não é crime. Já diz o Código de Processo Penal. O Código Penal, perdão. E para piorar, ainda temos o Código de Processo Penal, não é? Que é o artigo 438, não é, do Código de Processo Penal, que é a prova da verdade dos factos. E diz, se o arguido pretender provar a verdade dos factos, deduzirá a sua defesa na contestação, não é? E depois, 2, contestação, etc, etc, etc. Depois podem ler os juristas. 2, não só os juristas, podem ler qualquer pessoa. 2, quando a imputação for por factos criminosos, só é admissível a prova resultante de condenação entrar a ser julgado. Se for uma questão de crime, só se pode, eventualmente, provar quando tenha o processo resultante julgado. Significa que, quando se trata de pessoas famosas, pessoas expostas, pessoas que estão na praça pública, então essas pessoas têm uma proteção menor, significa que elas podem ser alvo de várias sevícias
em termos da honra. É por isso que às vezes acontecemos, vemos aí os memes de tantas figuras públicas, figuras políticas, figuras empresários, figuras com expressão, portanto, em todas as áreas de atuação. Então, mas nem tudo tem que ser motivo de processo, porque também não podemos obliterar a liberdade de expressão com fundamento apenas no direito à honra ou à privacidade de uma pessoa famosa. Quando nós escolhemos ser famoso, perdemos a privacidade.